Olá! Hoje recebemos alguém que há 2 anos estava a entregar ainda trabalhos e agora está a dar aulas, está a dar notas. Vinda da Madeira para estudar no continente, a nossa convidada trocou os corredores da faculdade pelos corredores da escola. E ainda está a tentar perceber como é que tudo aconteceu tão depressa. Vamos a isto? Olá, Catarina, tudo bem? Alô, tudo bem? Ótimo. Olha, antes de mais quero agradecer a tua disponibilidade, mas quero começar por matar uma curiosidade. Como é que é possível ser-se professor aos 21 anos? Bem, é possível e tu só tens de ter uma licenciatura hoje em dia para conseguires concorrer a ofertas de escola, ou seja, como a falta de professores é muita, quem tem alguns créditos em algumas áreas específicas pode concorrer para dar aulas e portanto foi isso que eu fiz e acabei por ficar. Muito bem, muito bem. E como é que foi o teu primeiro dia a dar aulas? Alguém te confundiu com uma aluna ou não? Não. Portanto, no meu primeiro ano a dar aulas eu fiz uma substituição, ou seja, já estava toda a gente à espera que eu chegasse, porque a professora ficou doente, portanto pôs baixa e eu fui a pessoa selecionada para a substituir, pelo que não foi surpresa nenhuma me verem, portanto, entrar pela sala. Foi só, olá professora, olá. Ok, então não ouviste aquela coisa de desculpe, mas a professora ainda não chegou. Não, este ano, como eu já iniciei, portanto, no início do ano letivo as minhas funções, aí sim, quando houve um aluno que entrou na sala de aula pela primeira vez, olhou para mim e disse: mas é uma aluna nova. E eu, não, sou a professora. Tu dás ao terceiro ciclo. E secundário, portanto, eu dou 7º, 8º, 10º e 11º. Ou seja, secundário, 11º, se tiveres algum aluno repetente, tem quase a tua idade. Sim, eu tive alunos que tinham 20 anos, portanto eu tenho 21, tinha mais um. E já tiveste colegas, portanto, professores mais velhos, a tratarem-te como filha? E se sim, como é que isso aconteceu? Como é que reagiste? Sim, eu acho que é um ato carinhoso, ou seja, olham para mim, identificam-me pelo que às vezes dão conselhos, são carinhosos, perguntam: mas já almoçaste, tens de almoçar, já foste ao ginásio, tens de ir, pronto. Há aquele cuidado como maternal, não? Ou exato, paternal. Sim. Sim, mas é carinhoso, não leva a mal. Muito bem. E como é lidar com turmas onde os alunos têm quase a tua idade? É difícil impor respeito, por exemplo? Ou não? Eu não vou dizer que não é, porque é. Portanto, isto é assim, eles olham para mim. E veem que é quase outra pessoa igual, não? Sim, e portanto acho que há turmas dos profissionais, que eu dou aos profissionais, que se eles não respeitam nem mesmo os professores mais velhos, ou quer dizer, respeitam, mas levam mais tempo a interiorizar regras, quando olham para mim acham que vai ser uma festa constante, coisa que não é, e portanto às vezes nós vamos ter algumas questões por resolver. A idade já te causou então alguma situação caricata com os alunos? Eu vou sair à noite, eles estão lá. Boa. Não é engraçado, eu vou à praia, eles estão lá. Pois. Pronto, são peripécias. Eu no meu tempo chegava a sair com professores também. Não, mas eu nunca saí com eles, porque para mim há uma linha muito bem definida e portanto eu estou a fazer o meu trabalho, não sou amiga deles. Não, é assim, o meu tempo também eram outros tempos. Foi há 30 anos, eu tinha 20, portanto, pronto. Eram outros tempos, havia um outro respeito. Apesar de a gente se encontrar à noite, num bar, numa discoteca, era diferente. E era só com um professor ou outro, não era? Então, e alguma situação caricata com colegas mais velhos? Já tiveste? Colegas mais velhos? Não, acho que não. Então, e o que é que tu sentes quando os alunos te tratam por prof? Mas tens aí quase a idade deles, não é? Um pouco mais, não é? O que é que tu sentes? Isto é assim, eu não autorizaria que me tratassem sequer de outra forma que não professora. Portanto, é aquilo que eu digo, é o nosso local de trabalho e nós temos de ser respeitados e, portanto, acho que faz sentido. Mas pronto, às vezes eles brincam também. No 11º ano havia um aluno que me chamava Soutora, venha cá. E o senhor aluno, diga-me. Pronto, acho que também claro, temos de brincar um pouco. É saber levar a coisa e... Sim, é saber levar. Claro. Então, e profissionalmente falando, o que é que te fez querer começar a dar aulas e assim tão nova? Era a vocação ou o caminho aconteceu? Isto é assim, eu acho
que tenho vocação para isto, porque no ano passado, quando estava a fazer aquela substituição de que falei anteriormente, portanto, nem sempre foi fácil, eram turmas difíceis e, portanto, às vezes eu chegava à sala de professores e ficava lá a desabafar assim. E eu questionava muito, mas será que eu tenho vocação para isto? Será que é isto que eu quero e que eu gosto? Será que eu sou boa a fazer isto? E houve um colega que olhou para mim e ele disse: olha, se tu te preocupas é que tu tens vocação. Portanto, efetivamente eu acho que tenho vocação, mas também tenho a quem saia, porque a minha mãe também é professora. Boa. Mas isto de ser professora surgiu um pouco por acaso, porque eu nunca quis ser professora, nunca tive este sonho. Mas, portanto, eu sou aquela geração Covid, ou seja, no meu secundário nós estivemos em Covid e eu fiquei em casa. E, portanto, eu fui de das poucas alunas que consegui decidir que exames aqui a fazer, portanto, no secundário. E eu decidi, olha, vou fazer o de Geografia. E aquilo correu tão bem que eu tive 19. E decidi, olha, vou para a Geografia então. E foi assim. Muito bem. E se tiveste 19 é porque era provavelmente uma área que gostavas, não é? Sim, eu gostava, mas não era hiper mega fã. Pronto, mas como tive 19 pensei, olha, estou despachada, vou para a Geografia, não fiz mais nenhum exame no secundário. Eu às vezes até dou o exemplo dos atores que dizem que aconteceu tornarem-se atores. Eram manequins, foram com um amigo a um casting, depois também acabaram por fazer, ficaram e depois fizeram uma carreira de atores e revelaram-se grandes atores. Exato, e era algo que não estava nos planos e depois aconteceu. Exato, aconteceu. Pronto. E portanto foi o meu caso, aconteceu. Muito bem. E como é que tu te costumas apresentar? Professora Catarina? Ou Prof. Catarina? Não, eu para já no meu primeiro dia de aulas eu chego lá e digo: olá, o meu nome é Catarina, vou ser a vossa professora de Geografia, gosto muito de dar negativas, não tenho problemas a marcar faltas disciplinares. Boa. Não é professora nova que não tem de me respeitar, portanto, nesta sala de aula, para comigo e para com vocês, eu exijo respeito. Pronto. Muito bem, é isso mesmo. E o que é que mais te surpreendeu quando começaste a dar aulas? O que é que mais me surpreendeu? Ou este ano, não é? O que é que te surpreendeu assim mais? Olha, eu já pareço alguém mais velho a falar, mas eu acho que é a falta de interesse que os miúdos têm. Eu esperava que eles ficassem interessados em me ouvir. Esperava que eles quisessem me ouvir e não é isso que acontece. Portanto, eles ficam mais interessados em fofocar ou estar no TikTok do que de facto aprender alguma coisa. E isso choca-me um bocado. Na minha altura eu tentava ao menos prestar atenção. E eu digo-lhes muitas vezes: finjam interesse. Pois. Finjam. Já sentiste que não te levam tão a sério por seres assim jovem? No terceiro ciclo não, de todo. Porque eu entrei a matar com eles também, como foi desde o início do ano, fui logo muito séria e portanto não. Eles próprios dizem que não é para eu ser nova que não me respeitam. No secundário, pronto, aquela proximidade de idades gera sempre uma maior dificuldade. E aquilo está assim, não é muito normal quando nós vamos sair à noite e encontramos a nossa professora. Mas nunca me tinha acontecido. E portanto eu vou sair à noite, eles estão lá. Vamos pensar que eu já tinha bebido um pouco. Por acaso nunca aconteceu. Mas e se tivesse acontecido? Talvez acabariam por ver situações que não são agradáveis, nem são profissionais. Portanto, também é difícil nos distanciarmos um pouco. E porque às tantas eles estão a falar e eu percebo o que é que eles estão a dizer. Talvez outro professor mais velho não entenderia. Mas pronto, é aquilo que eu digo. É o que é. Portanto, eu tenho aquela preferência por dar terceiro ciclo justamente porque sou um pouco mais velha. Exatamente. Já tiveste assim de procurar estratégias para te afirmares, mas sem pareceres assim demasiado autoritária? Isto é assim, eu acho que sou autoritária. No primeiro dia eu deixo muito claro quem é que manda. E acho que os miúdos também têm de saber os seus limites. Portanto, no primeiro dia eu deixo muito claro que ninguém vai brincar. Pronto, e portanto é muito importante. É muito importante e acho que a partir daí, depois, naquelas 2-3 semanas, primeiro mês, é não deixar escapar nenhum erro. E pronto, e as coisas seguem o seu ritmo normalmente. E depois há, todos nós podemos em algum momento sorrir mais, até brincar mais, até ver o humor, mas se eles perceberem logo de início que eu sou muito calma, muito tranquila. Sim, os miúdos não sabem muito bem
diferenciar o que é uma brincadeira e o que é uma aula só uma galhofa. Agora, então, e nas reuniões? Já alguma vez houve algum colega que te subestimou numa reunião? Olha, isto é assim, eu acho que sim. O que é isto a subestimar? É que efetivamente eles são pessoas mais velhas e têm mais conhecimento do que eu. Mais experiência também. Mais experiência também. Portanto, eu não levo a mal qualquer tipo de opinião que vá contra a minha, encaro isso de uma forma positiva. Já viveste alguma situação assim embaraçosa, mesmo embaraçosa, por causa da tua idade? Nós estamos a falar muito sobre a idade, não é? Mas, sim. Por causa da tua idade, com alunos ou com colegas? Embaraçosa não, mas, por exemplo, os miúdos acho que falam muito de mim, por exemplo, aos treinadores de futebol, porque que há dias houve um que me disse: professora, o meu mister pediu para segui-la e a professora não aceitou, professora que aceita. Pronto. É mesmo aquela coisa, é relação professor-aluno e o aluno lá com as ligações que tenha não diz respeito a professores e portanto não haver misturas, não haver... Sim, mas eu não levo isto a mal de todo. Isso é que não acontece só comigo, isto também aconteceria com outro professor qualquer. Pronto, acho piada porque eles querem, depois tentam juntar, sei lá, a professora e o irmão, a professora e o mister, a professora e o professor de inglês, pronto. É um maravilhoso mundo da fantasia, não é? Da idade, não é? Sim. Fantasiam muito, não é? E lembras-te da sensação do teu primeiro dia de aulas, o primeiro dia de todos no ano passado? Olha, o antes, o durante e o depois. Eu estava super nervosa. Portanto... Como é que eu vou apresentar? Como é que vai ser? Não? Essas questões, não? É que ninguém nos ensina a dar aulas. Portanto, eu sei que eu podia ter feito o mestrado e tenciono fazê-lo, mas quando comecei a dar aulas, ninguém me ensinou: olha, deves fazer isto. Então eu cheguei lá e disse: lá, pronto. E fui muito querida, muito simpática, talvez por isso não mostrei tanta autoridade no primeiro dia como deveria, mas também aprendi com os meus erros e este ano correu muito melhor. Portanto, estava super nervosa e não... sei natural, que se hoje tivesse aquele dia novamente, tinha agido de outra forma. E mudou alguma coisa em ti desde que começaste? Certamente que sim, né? Se aprendeste com erros, no ano seguinte já há coisas que não repetiste, provavelmente. Sim. Acho que olho para trás e hoje em dia sou muito mais séria, tento organizar melhor as aulas. Pronto, mas isto é assim, vivendo e aprendendo. A experiência também ensina-nos muita coisa, mas acho que as maiores diferenças são em mim enquanto pessoa. Portanto, acho que cresci muito desde que comecei a trabalhar. Apesar disso, ainda sentes que estás a aprender enquanto ensinas. Claro. Mas eu acho que isto é uma aprendizagem que vai até ao fim da nossa vida. Exatamente. Mas eu tinha de fazer esta pergunta, não é? Sim. Mas e aquilo que resulta para uma turma, depois efetivamente pode não resultar para as outras. Exatamente. E numa sala nós temos 30 alunos ou 20 e tal alunos, e quem é que me diz que eles aprendem todos da mesma forma e ao mesmo tempo? Claro. Portanto, isto é um desafio constante e acho que o trabalho de professor devia ser mais valorizado justamente por causa disto. Claro. Porque nós temos de ter a mil e uma formas de pensar e temos de nos preocupar também com estas diferenças, porque os miúdos não são todos iguais. Sim, e o timing é muito curto. Às vezes até a estratégia que resultou com um aluno não significa que resulte com o outro. Por exemplo, a estratégia que resultou com um aluno que tem um comportamento bastante desafiador não significa que resulte com outro aluno com a mesma atitude desafiadora. Sim. E nós temos, o timing é curto para nós agirmos naquele instante e é sempre desafiador. Portanto, estamos sempre a aprender. Sim, é uma aprendizagem constante. Sim. E olha, para ti é estranho dares testes tão pouco tempo depois de teres feito testes como aluna? Não, pelo contrário, eu gosto muito de dar os textos e não fazê-los. É ótimo, não é? É ótimo. Depois tem a parte de corrigir, já não é tão bom, mas eu ainda me rio com as respostas que eles dão. Claro. Tinhas uma imagem do que seria ser professora? O que é que bateu certo e o que é que não tem nada a ver? O respeito
não é por mim, é pela profissão. Ou seja, se eu for a algum lugar e disser que sou professora, as pessoas ficam: és professora? Mas porquê? Ou mesmo os miúdos: mas porquê que a professora é professora? O que é que se passou na sua cabeça para resolver ser professora de geografia? Então é um trabalho tão importante e as pessoas não valorizam. Acho que, pronto, eu estava à espera que fosse diferente neste sentido. Olha, também estava à espera que fosse melhor remunerado. A realidade é, infelizmente, somos muito pouco reconhecidos em vários aspectos e esse é um deles. Sim, portanto, o que é que agora vai de encontro às minhas expectativas? Olha, eu acho que eu queria, e sempre disse isto à minha direção de turma e aos restantes alunos, eu queria ter um papel importante na sociedade. E eu acho que isso não é reconhecido, mas efetivamente os professores têm um papel importante na sociedade. Vai de encontro à minha expectativa, eu acho que sou importante. E continuo a pensar assim, apesar do sistema não parecer que não dá essa importância, continuo a pensar assim, porque muitas das vezes nós é que acabamos por incutir valores, a formação, não é? Os conteúdos, mas também valores em saber ser pessoa. Claro, é a tal cidadania. Sim. Cidadania que não precisa ser dentro da disciplina, é exato, disciplina de cidadania. É até no intervalo, quando as conversas que temos com eles, às vezes em certos momentos. Sim, e a forma como agimos. Sim, porque eles veem e seguem os exemplos dos pais, dos professores. Porque, na verdade, quem é que são os grandes influencers dos jovens? Exato. São os pais e os professores. São os grandes influencers. E às vezes estes influencers que estão na escola, que são os professores, influenciam de uma forma muito diferente daquela que muitos miúdos têm em casa. Pronto, é importante. É importante porque nem sempre o que se passa em casa é o correto. Nem sempre. Também não estou a dizer que o que se passa na escola é sempre o correto. Às vezes também falhamos, não é? Todos falhamos. Temos muita importância na vida e na formação dos jovens. E na sociedade, consequentemente. Sim. E como é que tu geres o respeito? Isto, eu estou a bater um pouco nisto outra vez. Como é que geres o respeito na sala de aula sendo tão jovem como és, com 21 anos? Pronto, é aquilo que eu disse. No início do ano e nas primeiras semanas eu não tolerava nem um pio, nem um erro. Quer dizer, eu deixo-os errar à vontade e digo-os: eu nunca me vou chatear com vocês que vocês errarem. E estão à vontade para me colocar questões relacionadas à matéria. Mas eu era muito séria e muito rígida. Depois, claro que no segundo período, no terceiro período, eles já sabem os limites e até onde podem ir, e portanto já não houve qualquer tipo de problema, já falávamos à vontade, já ríamos, já fazia piadas. Na escola já houve algum aluno que ultrapassou os limites? Sim, mas não tem de ser obrigatoriamente a ver comigo, mas nas minhas aulas sim, já ultrapassaram limites e levaram respectiva falta disciplinar. Aliás, todos os que levam falta disciplinar, seja que o professor esteja à frente deles, é porque passaram os limites, claro. Mas aqui tinha a ver com a tua idade. Eles tratarem tipo tu, em vez de ser com aquela barreira, não é? Tal, e às vezes eles não têm de tratar por tu. Como ele é um professor. Sim, mas às vezes nem tem de passar pelo tu para ser desrespeitoso, não é? Pois. Tu vês que a tua idade seja uma vantagem ou um desafio? É um pouco dos dois. Isto é assim, é uma vantagem no sentido em que eu percebo tudo aquilo que eles dizem. Se eles estão a falar de memes, eu percebo. Se eles estão a dizer assim palavras específicas, eu também entendo. É? Sim, outra linguagem eu percebo. Ou mesmo a fazer piadinhas sobre situações atuais do TikTok, também sei. Mas pronto, agora se formos, portanto, falar da idade dos alunos, por exemplo, do 12º ano, 11º ano, isso sim já acaba por ser um desafio. Catarina, tu costumas pedir conselhos a professores mais experientes ou confias na tua própria intuição? Pergunto aquilo que tenho dúvidas, ou seja, vamos pensar que eu fiz um teste e eu pergunto sempre a alguém do meu grupo que seja mais velho: olha, consegues ver o meu texto para ter a certeza se está tudo bem? Portanto, faço isso, ou mesmo se tiver alguma dúvida, pergunto: achas que fiz bem de dar isto desta forma? E ela vai me dizer: sim, também fiz mais ou menos isso. Não, pronto. É assim, acho que perguntar é saudável. Claro.
acaba por ser um trabalho de alguma forma de equipa, não intensivo, não é? Mas de alguma forma é sempre útil. É sempre útil e lá está, e buscar um pouco também da experiência dos outros colegas, é sempre importante. E quando tu vieste para cá para estudar, como é que foi essa mudança? Vieste da Madeira para o continente, já tinhas estado no continente antes? Sim, já tinha. Portanto, foi super normal, porque era uma coisa que eu queria muito. Já desde pequenina que dizia que vinha para a faculdade cá em Lisboa. Não sabia para quê, mas vinha. E portanto, eu já estava habituada à cidade, nós costumávamos vir cá todos os anos. Portanto, pronto, foi só uma questão de me mudar para cá. Muito bem. E já te aconteceu dares conta de teres saudades de casa em plena sala de aula? Não. Isto é assim, eu gosto muito de Lisboa. Portanto, eu normalmente... Talvez isto é feito de dizer, é um pouco frio, mas eu não sinto assim muitas saudades. Claro que existem dias e dias, mas normalmente eu estou tão ocupada que não tenho tempo para sentir saudades. Claro. Isto vida de professor não é tão fácil como dizem, ou não é? Não. É só dar umas horinhas E depois não é nada horários, assim. Não é assim. Há Não muito é. trabalho de casa, há muito para fazer. Catarina, agora vou-te dizer assim dizer umas frases e tu só tens de responder. Sou eu, ainda não, ou nem pensar. Ok? Ok. Só disse isso. Ok. Dei um raspanete e senti culpa logo a seguir. Não, ainda não. Tive de fingir que sabia algo e depois fui ver ao Google ou à net. Sou eu. Corrigi um teste ao som de música triste. Ainda não, eu é que fico triste, não é a música. Já te aconteceu estar a corrigir testes tristes? Não, eu fico triste de corrigir o texto. De corrigir o teste, claro. Ok, isso é verdade. Era tão bom não termos testes. Já me emocionei com uma resposta de um aluno. Sim, sou eu. Já sonhei que estava a dar aulas. Nem pensar. Fiz PowerPoints com memes e resultou. Sou eu. Preparei uma aula toda e no fim não deu tempo para metade. Sou eu. Já entrei numa sala errada e só percebi quando ninguém reagiu ao meu bom dia. Ainda não. Tentei manter a postura, mas acabei a rir da piada do aluno. Sou eu. Usei uma expressão da moda e senti-me com 40 anos. Ainda não. Tive de improvisar porque a impressora decidiu falhar naquele dia e a reprografia não me ajudou atempadamente. Sou eu. Fiquei mais nervosa com uma reunião de pais do que com um exame. Sou eu. Já dei aula com dores de cabeça, sono e dúvidas existenciais. Também sou eu. Um aluno deu-me um conselho e eu levei mesmo a sério. Ainda não. E estamos mesmo quase no fim. Como é que é crescer enquanto se ensina? É bom. Eu sinto que com a minha idade já tenho mais estabilidade do que a maioria das pessoas. Pronto, quando comparamos idades. E acho que isto é muito positivo porque eu já sei o que é que eu gosto de fazer e há muita gente com a minha idade que ainda não sabe, ainda não descobriu. Depois também há a questão financeira. Grande verdade. Pronto, e também há a questão financeira, ou seja, já tenho mais liberdade para viver sozinha, para viajar quando eu quiser, para comprar o que eu quiser. E acho que é aquele desafio constante que me faz tanto querer ser melhor. Acho que isto também é saudável. Claro. É sempre bom a gente querer ser melhor. E que tipo de professora queres ser para os teus alunos? Eu quero ser uma professora presente. Portanto, eu digo-lhes sempre que eles podem contar comigo para o precisarem. E é verdade, eu estou sempre disponível, quer seja em horário, quer seja fora do horário que me está atribuído, para falar com eles e para tentar ajudá-los. Portanto, acho que essa é a minha função. Eu estou aqui para vos ajudar, que seja no que for preciso. Queres que eles sintam que estás lá? Sim. Qual seria a tua aula perfeita, se pudesses dar liberdade total? Não, eu acho que perfeito seria se todos os meus alunos aprendessem. Portanto, se todos percebessem aquilo que eu estava a dizer, se todos estivessem interessados, isso seria perfeito. Mas o mundo perfeito não existe. Pois. Infelizmente. É assim, pode haver momentos em que
percebam todos, mas Mas depois esquecem-se. Mas depois esquecem-se. Uhum. Nós chegamos ao final do ano, no início do ano seguinte, já há alguns até a perguntar. Nunca dei. Mas a gente nós não demos isso. Tens alguma frase que repetes nos dias mais difíceis? Não. Agora que penso nisso, não. Sabes que eu não costumo pensar muito sequer. Muito bem. A coisa corre, vai correndo e pronto. Sim, é viver um dia de cada vez. Exatamente, é não fazer expectativas, até porque quando a gente faz expectativas às vezes não resulta bem, porque se a coisa não resultar bem, é uma tragédia e o melhor é ir andando, deixar andar e sem grande expectativa. Catarina, olha, foi isto, está feito. Obrigada. Foi giro. Quero-te agradecer. Eu vou dizer aqui, fazer aqui uma inconfidência. Nós somos colegas na mesma escola e pronto. Catarina, agradeço-te muito pela disponibilidade para esta entrevista. E ser professor aos 21 pode parecer cedo, mas como ouvimos hoje, às vezes a idade não é o mais importante. Importa a empatia, o entusiasmo e a coragem de aprender a ensinar. A nossa convidada é prova de que a sala de aula precisa de vozes novas e que às vezes quem acabou de sair da faculdade traz exatamente aquilo que faltava. Obrigada por esta conversa cheia de verdade, Catarina. De nada, obrigada eu.